acho. Porque é sobre vencer a si mesmo, sabe? Sobre vencer os seus medos e mostrar pra você mesma que você é capaz. Você é muito mais capaz. E parar de dar desculpa de que oi, hoje é dia 24 de dezembro e eu estou aqui na Turquia sozinha. Pra quem não sabe, a Turquia, ela não comemora o Natal. E pra mim é uma coisa muito estranha, até porque eu venho do Brasil e de alguma maneira, por mais que os meus natais tenham sido sempre uma aventura, briga em família, discussões para ver quem vai fazer o quê, e até mesmo aquela correria de final de ano de você ter que comprar todas as coisas em cima da hora, porque a gente que é brasileiro é assim. Eu tô me sentindo um pouco estranha estando sozinha, literalmente numa noite de Natal aqui na minha casa. Eu pensei, não vou fazer nada, até porque amanhã eu tenho ensaio, mas eu sou uma pessoa que sou apaixonada por sushi, eu acabei pedindo sushi mesmo que seja super caro aqui, pedi um sushi para eu poder comemorar e não passar em branco. É claro que o Natal ele não significa somente comida e presente, significa família, né? E pela primeira vez eu sou mais aberta assim em relação à minha família agora. Sinto saudade mesmo. Eu quero abrir o jogo com vocês, gente, sobre morar na Turquia, sobre estar na Turquia, morar em outro país, viver uma cultura totalmente diferente. A Turquia é incrível para visitar. É uma cultura doida, uma cultura doida. Eu me encontrei com os turcos, porque o turco é um pouco como o brasileiro, só que aí é que tá também. Não é tão bom, porque eles são iguais ao brasileiro, mas na hora de se dar match, não se dá tanto match assim. Só na hora de conversar e estar junto, mas conviver são duas personalidades muito fortes. Eu sendo brasileira e um turco, por exemplo. E eles são muito, às vezes, ignorantes, rudes, mas eu acho que é não porque eles querem ser assim, mas porque eles são secos, são curto e grossos, como diz a frase, curto e grosso, e aí isso acaba parecendo rude, e eles gostam muito de estar certo também. O país, ele não tem muita regra em questão de trânsito, os homens sim têm mais domínio sobre as mulheres, então se um homem fala, você tem que abaixar um pouco a cabeça. Nada no sentido ruim, não se apavore. Mas conviver é um pouco complicado, vindo de uma outra cultura. Eu acredito que qualquer lugar que você vá, você muda de cultura, você muda de forma de viver, de conviver, você tem aquele choque inicial, você tem aquele baque, sabe? E uma das coisas que mais me deixa assim é querer discutir com os turcos e não poder discutir com eles, porque eles são assim 100% cabeça dura e às vezes você tá certo, mas eles que vão falar que estão certos. E aí é que tá, eu não entendo a língua, então eu só fico tá bom. Aqui tem várias pequenas coisas que eu posso contar pra vocês. Por exemplo, ir no mercado. O turco, ele é muito... O turco e a turca, eles são muito chamativos. Eles são muito... Eu estou aqui. Eu comando. Eu existo. E na hora de fazer, por exemplo, uma compra, você tem que ser assim, entendeu? Você vai lá na fila de um caixa, por exemplo, de um caixa dessa parte de peixe, por exemplo, ou carne. Você está numa fila, mas não existe fila se você não chama atenção. Você precisa chamar atenção para si. Falar, oi, ei, tô aqui, eu sou a próxima. Se você for uma pessoa educada que fica na fila esperando o seu momento, não, querido, você nunca vai ser atendida. Essas coisitas me irritam. Fora a comida, né? Assim, são deliciosas para você provar, mas conviver com a comida, você às vezes quer ser mais saudável. Tem a possibilidade de ser saudável aqui? Tem, mas é muito complicado. Por exemplo, você tá cansada e você quer ser saudável, minha filha, não tem isso não. Não tem diet light, não tem saladinha, não. Tem, mas é super mais caro e às vezes nem é tão bom assim. São detalhes que deixam a vida na Turquia difícil, mas eu acho que uma coisa que mais me pegou e hoje eu tô pensando nisso aqui, estando sozinha, é essa coisa do Natal. Gente, é muito
é muito diferente, porque a gente no Brasil, a gente vive por isso, sabe? A gente monta a casa, a gente faz toda a programação, a gente se irrita, mas a gente ama esse momento, né? E é claro, eles não têm a mesma religião que a maioria dos brasileiros, então eles comemoram isso em outros momentos. É muito legal, até eu falando assim da cultura deles, todos os finais de semana, eles são muito famílias, comem sempre junto, o famoso churrasco turco. Então, é uma sociedade muito família, só que também os detalhes, as culturas que chocam e acabam deixando a gente um pouquinho assim, com saudade da nossa casa, com saudade das pessoas, com saudade das músicas, com saudade de se arrumar para ficar sentada no sofá e vendo, esperando a comida ficar pronta e morrendo de fome e comer várias coisas gostosas. E enfim, é um momento que eu tô aprendendo, né? E estar numa cultura diferente é uma coisa que aprende muito. E também, quem não sabe, eu tô aqui numa companhia profissional, tem várias coisas acontecendo nessa companhia, minha mente tá um pouquinho assim doida. Eu ganhei um papel de solista e pela primeira vez eu vou estar tentando ser solista, né, gente? Eu sou bem sincera, eu gosto de ser uma pessoa bem sincera e eu posso falar nisso em um outro vídeo mais especificamente, se vocês gostarem, eu posso mostrar como que vai ser o processo, mas eu tô bem mais reservada, gravando menos, me focando mais, porque eu tenho muita dificuldade em pegar combinações. Eu sou uma pessoa muito mais do racional do que do emocional, então dançar e me expressar e me soltar, eu sou muito mais da técnica. Passei muito tempo dando aula e gosto muito de dar aula, então eu sou muito tento ser muito correta, mas isso acaba me travando e eu fico presa em mim mesma, com medo de deixar as coisas fluírem. Entra a questão do turco, que eu tô dançando com um cara que ele é turco, que ele é gente boa, mas é turco. Dá muito trabalho, porque ele tá certo a maioria das vezes, eles falam em turco e eu não consigo entender, porque a companhia é uma companhia nova, uma companhia que não teve até então muitos novatos, e aí vieram novatos. E aí, eu sendo nova, eles já me botaram para fazer ali um papel principal. É claro, eu não tô dando desculpa, até porque quem é bailarina profissional consegue fazer as coisas rápido, vai, tem que ser dinâmico, mas por mais que eu tente muito, isso não é algo que tenho em mim. Mas agora eu estou falando em afirmação, né? Porque quando você fala na afirmativa, é melhor para o seu cérebro, você se torna aquilo. Então, eu sou uma pessoa dinâmica, eu sou bailarina, eu sou profissional e eu vou conseguir fazer esse papel, vou trabalhar em Andior, enfim. O papel, para quem não sabe, é o papel de Clara. Como aqui eles não comemoram o Natal, não vai ser no Natal, então é uma vibe um pouco diferente, vai ser em janeiro, dia 16, 12 de janeiro. Então, assim, esse final de ano eu tô muito, muito focada. Me dá dor de barriga, me dá dor no estômago, me dá ansiedade, é muitas coisas emocionais. E eu tô percebendo que se a gente não é forte no emocional, a gente não lida não com essas coisas. E, gente, eu amo, eu amo, amo. Mas eu nunca pensei em ser bailarina nesse nível de ser o destaque, sabe? De ter o papel como destaque. E eu falo isso se você um dia quer. Não é uma responsabilidade fácil, não é algo que, você faz assim pela. Você tem que querer muito, você tem que querer muito. E eu tô descobrindo isso, sabe? Eu tenho outras paixões, eu sou uma pessoa de muitas paixões. E às vezes ser a bailarina principal, a sua maior paixão tem que ser isso, né? Não é academia, não é ginástica, não é tudo junto, né? Aprender línguas. E aí eu acabo deixando coisas que eu gosto por estar fazendo isso, mas eu não estou sendo ingrata. É um aprendizado, pelo contrário, eu estou aprendendo como lidar com isso e eu quero ver aonde eu vou, onde eu sou capaz de chegar, aonde eu posso ir, sabe? Porque eu não acredito em mim mesma. E hoje mesmo eu li uma frase que dizia assim:
enquanto você não tá acreditando em você, tem outras pessoas se inspirando. E eu quero falar com você, se você se inspira em mim de alguma maneira, saiba que eu também tenho meus medos, eu tenho as minhas falhas, eu choro de vez em quando, e agora eu vou pegar meu sushi, vem comigo. Merhaba. Merhabalar, iyi akşamlar. Teşekkürler. Afiyet olsun. Teşekkür. Innova Plus diye yazarsanız daha iyi. Ok. Understand? Aham, deixa eu ver. Ok. Good night. Good night. Ele falou assim: você pode pôr o nome do seu apartamento? Porque eu acho que quando eu peço o sushi, eles já sabem. Mas eles sempre me ligam. Ah, merhaba. Eu falo merhaba, que é o oi em turco. Aí ele fala, aí eu não entendo nada. Inova Plus Apartment, porque já era pra eles saberem, mas eles não sabem que é o Inova Plus. Mas é porque eu não coloquei agora que eu vi. Então agora faz sentido, mas eles é sempre a mesma pessoa, porque eles já não sabem, enfim. Mas eu só queria que você soubesse isso, que mesmo as pessoas que você mais se inspira, as pessoas que mais inspiram você, as pessoas que mais te ajudam de alguma maneira, às vezes na internet, pessoas que você vê aí por aí, né? Às vezes você acha que ela não passa por nenhuma dificuldade, que a cabeça dela é 100% maravilhosa. Por exemplo, uma Marianela Nunes da vida, um Neymar da vida, pensa o que eles não passam na cabeça, né? Pensa o que não aconteceu, as lutas internas que eles viveram. Então, todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma dificuldade, algo que de alguma maneira eles precisam lutar e vencer todos os dias. Seja um medo, seja um trauma, seja uma dor física, porque inclusive nós atletas temos dores físicas diariamente. Mas saiba que você caminhando e se inspirando nessas pessoas, você também pode dar suporte para elas e saiba que elas são seres humanos como você. Então, quando você tiver dias difíceis, saiba que elas também têm dias difíceis. E não desista, porque uma frase que eu tenho comigo é: pode estar chorando, mas caminha chorando mesmo assim, sabe? Vai andando, vai chorando mesmo assim. Porque chorar faz parte, cair faz parte, mas continua, não para. O segredo é não parar. Eu até mandei umas mensagens para as minhas alunas no grupo e eu falei, ai, gente, até me dá vergonha de falar isso, mas eu tenho que ser sincera. E mesmo assim eu vou lá, dou minhas aulas, a gente se ajeitou ali, né? Porque, querendo ou não, eu fico mais cansada fisicamente, mentalmente também. Os ensaios estavam indo até mais tarde, então às vezes não deu o horário, mas a gente fez no final de semana aulas e elas me entenderam e compreenderam. E eu sou muito aberta com quem tá junto comigo, com quem caminha comigo. E por isso que eu senti muito de abrir esse vídeo aqui junto com vocês. Sem muita edição, mas falando mesmo do meu coração aberto para vocês. E a grande verdade é que o processo ele é importante na vida de qualquer pessoa. Há processos que vão ser sempre maravilhosos, mas há processos que vão ser um pouquinho mais dificultosos, um processo mais demorado, aquele processo que dói, que tira a casquinha. Sabe quando você tá com aquele machucado, mas você tem que tentar não esfregar em nada, aí você vai botar uma roupa, aí abre mais o buraco ao invés de fechar. Essa casquinha, ela vai cicatrizar, mas às vezes ela vai demorar mais porque ela tá um pouquinho mais exposta. Faz sentido? Ela tá exposta porque ela precisa estar exposta, né? E você vai colocar a sua roupa, você precisa colocar a sua roupa. É preciso. Se não fosse preciso, tudo bem. Não, senta, relaxa. Mas é preciso esse processo. Então, vai demorar? Pode ser que demore. Não tem como eu falar para você que não vai demorar. Às vezes, a dor que você passa, o medo que você tem. Pode ser que você demore para vencer isso, mas você vai vencer. É o processo da vida. Só não pense que você não vai vencer. Continue a nadar, igual a Dora diria em Procurando Nemo. Continue a nadar, mesmo que tudo esteja difícil. Porque quem para de nadar afunda.
Quem para de nadar pode ser comido por um peixe, por um tubarão. Quem para de nadar desiste. Quem continua a nadar, ela continua a nadar. Mesmo que tudo esteja internamente difícil, você continua a nadar, porque vai chegar um momento que você vai ver que você foi capaz de chegar onde você quis. Você chegou onde você quis. E isso é o mais bonito, eu acho. Porque é sobre vencer a si mesmo, sabe? Sobre vencer os seus medos e mostrar pra você mesma que você é capaz. Você é muito mais capaz. E parar de dar desculpa de que as pessoas não gostam de você, de que você não é boa. Não. Enfim, isso foi pra mim, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo da Clary. E fiquem ligados aí no meu canal do YouTube, hein? Que eu choro, mas eu continuo a nadar. E tem muitas novidades vindo para 2024. Eu desejo você um ótimo Natal. Que seu Natal seja abençoado e próspero e cheio de maravilhas. Talvez você está vendo isso depois do Natal, porque eu vou postar depois do Natal. Mas mesmo assim, eu desejo que o seu ano novo, a sua nova jornada durante esse ano seja realmente muito incrível. Saiba que para você ver seus resultados, você precisa investir tempo em você. Então vá com tudo, não tenha medo. E se você precisar de ajuda, a comunidade da Clary está aí para que você treine comigo diariamente e tenha ajudas mentais também, como eu tive com as minhas alunas, viu? Obrigada por assistir. Vamos